Posso mandar uma aqui? Vai lá, vai lá. Essa daqui também é uma efeméride. Essa semana comemoramos aí 200 anos, no dia 3 de maio, 200 anos da primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Olha só, essa data deu origem ao Dia do Parlamento, né? E queria falar uma coisa interessante aí sobre este episódio da nossa história aí, né? Na Uhum. época, a gente ainda vai, eu ainda vou linkar esse assunto que eu vou falar agora no próximo assunto, né? O Brasil ele tinha acabado de se tornar independente de Portugal, né, em 1823, fazia 8 meses mais ou menos que tinha se tornado independente e sofria nesse momento uma influência muito grande de outros eventos recentes, né? Que era a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, Revolução Constitucionalista da Espanha e as guerras de libertação que estavam acontecendo em toda a América Latina e Espanhola aqui, né? Isso daí foi a primeira experiência parlamentar brasileira e foi o início do poder legislativo no país, já como república, né? Depois do Império. Então, olha só que coisa maluca que foi, bem, bem Brasil, né? A Assembleia Constituinte ela era representada pela elite política e intelectual da época. Então, o plenário ali ele era composto de magistrados, membros do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários militares, professores e reunia também 84 dos 100 deputados de 14 províncias. As províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina, que hoje é o Uruguai, não fizeram se representar na Assembleia Constituinte porque elas estavam envolvidas ainda nas guerras da independência. Então, olha, a gente falando de tempos muito longínquos aí da nossa história, né, cara? A gente tinha, inclusive, a província Cisplatina. Só você comentou rapidinho aí que era república, não era república ainda não, né? Ainda era o império, né? Depois em 89 é que veio a república, né? Ah, Deu uma então, deslizada aí no. né, na verdade, aqui é verdade. Isso daqui era uma tentativa, né, cara? Tá. Você tem toda a razão, né, cara? Era a tentativa que a gente estava aí, a expectativa era realmente de se formar uma república. Então, o que aconteceu aí, né? Essa proposta da Constituição, ela tinha 272 artigos e eles tratavam essencialmente da contenção do poder do monarca e a liberdade de imprensa. E aí, é claro, né, cara, ela entrou em confronto com Dom Pedro I, que não aceitou essa tentativa de redução do seu poder, e aí durante as sessões, as coisas eram muito tensas, muito agitadas, e começaram tumultos generalizados pelo Brasil, e essa proposta foi aprovada na chamada Noite da Agonia, que foi na virada da madrugada do dia 11 para o dia 12 de novembro de 1823, e aí na tarde do dia 12 de novembro, a tropa imperial cercou o edifício onde estavam sendo feitas as sessões e, por ordem do imperador Dom Pedro I, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. E aí veio por água abaixo o projeto da gente ter a nossa primeira Constituição. Então você está certo, aí me corrigiu muito, muito perspicaz a sua correção. Né? Os constituintes se retiraram sem protestar e, ao deixarem o prédio, alguns foram presos e depois exilados. O imperador Dom Pedro I nomeou em seguida um conselho de Estado para elaborar uma Constituição que lhe deu amplos poderes, que foi outorgada em 1824, né? E mesmo sendo dissolvida, diversos desses artigos acabaram sendo incorporados à carta que foi outorgada em 1824, e entre essas proposições estava a criação de universidades, memoriais sobre a extinção da escravatura, mudança da capital do império para o interior do Brasil, catequese de índios, colonização de terras e etc. É engraçado que você falou que ele dissolveu, mas acabou incorporando algumas coisas que o pessoal já tinha desenvolvido, né? É engraçado isso, né? Porque fica aquela pressão popular, né, cara? Você acaba Uhum. tendo que ceder à vontade do povo um pouco, né? Uhum. E Uhum. nessa época, olha só que interessante, o Brasil ele tinha 4,5 milhões de habitantes, sendo 800 mil índios,
1 milhão de brancos, 1 milhão e 200 negros escravizados e 1 milhão e 500 de mulatos, pardos, caboclos e mestiços. O pessoal aí da nova geração vai me rechaçar aí, porque eu estou usando os termos índio, mulato no negócio aqui, o pessoal vai vir que nem louco aí na minha jugular. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. É isso daí. Então, 200 anos da Constituição da nossa primeira Assembleia Constituinte. Muito bom, muito bom. E lembrando que depois o nosso Pedro I acabou indo lá para Portugal e acabou virando Pedro IV lá, onde ele fez uma guerra com o irmão dele, Miguel, lá, e ganhou e acabou virando o rei de Portugal e acabou abdicando em seguida a coroa para Maria, né? Doideira, né? Nosso Pedro I aqui é Pedro IV lá, né? Pois é. Aí a Zezinha também lembrando que só depois de 100 anos aí, quase que a gente teve uma nova Constituição, né? Que é a que está vigente até hoje, né? Com centenas de emendas e adendos. Teve lá no Getúlio Vargas, ele fez outra lá, né? Sim, Teve lá no sim. meio do caminho, né? E acho que em 22, né? Não lembro a data exatamente, né? Mas teve a última é de 88, né? Uhum. Muito bom. Mas dizem que essa de 24 aí era boa. Eu não vi, claro, não sei como é que era, mas disseram que até era avançada para a época, né? Mas